Olá, bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje, planejada, né? Língua portuguesa, a partir da página aí 29, tá bom? E a gente vai dar sequência aí até a página 37, 38, tá bom? E a gente vai começar aqui com o texto, né? Ainda trabalhando a questão lá dos pronomes indefinido, tá? Que são pronomes, aqueles pronomes que a gente que não define, né? Aqueles pronomes que, como que eu posso dizer? Que não define, né? Tipo alguém, muitos, você não estabelece a quem você está se referindo numa frase. Lembram disso? Que nós trabalhamos aí a semana passada? E hoje nós vamos dar aí a continuidade a esses pronomes indefinidos, ok? Aqui tem um texto sobre o boto cor-de-rosa na página 29, no qual nós vamos ler, porque é pequeno também, né? Não vai estender tanto. E aí nós vamos responder aí umas questões sobre, ok? Vamos lá. Leia o texto e faça outras descobertas. O boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa, que deu origem à lenda do boto, vive nas águas da bacia amazônica brasileira. Olha lá, o boto cor-de-rosa. Observe a foto aí na casa de vocês, tá? Vamos lá. Ele se parece com um golfinho, mas a diferença marcante de cada um deles é que os golfinhos vivem no mar, na água salgada, né? E os botos vivem no rio. Olha lá, a Pro até já timbrou aí, né? Já marcou os pronomes indefinidos para que vocês estejam atentos, tá? Alguns botos, tá falando quantos botos? Não, tô falando que alguns, né? Alguns botos são acinzentados, outros são pretos e ainda existem avermelhados, como o boto cor-de-rosa, certo? Então, alguns são acinzentados, outros pretos e outros avermelhados aí como o boto cor-de-rosa. Todos, olha lá, outro pronome indefinido, né? Todos os botos vivem na América do Sul. Infelizmente, algumas espécies estão ameaçadas de extinção. Então, algumas espécies aí estão ameaçadas, né, de morte e não existir mais, tá? Observe as palavras em destaque no texto, tá? Que aqui não tem nenhuma palavra em destaque no texto, né? Então, olha, eu não vi nenhuma, né, em destaque. Quem destacou foi a Pro, tá bom? Vamos lá. Falha do livro aí. É possível saber a quantidade de botos acinzentados? É possível saber? Não. Por quê? Porque está se usando aqui, ó, um pronome, né? Não é possível saber, né, sobre a quantidade dos botos cinzas, dos botos pretos e avermelhados, tá? Então, é possível saber a quantidade? Não, tá? Não é possível saber, porque as palavras são que está definindo aí são pronomes indefinidos, tá bom? Então você vai colocar não é possível saber, porque as palavras são pronomes indefinidos, tá? E a quantidade dos botos pretos e avermelhados também não é possível saber, porque as palavras em destaques, que a Pro acabou de destacar, é um pronome indefinido, tá bom? Partindo do conceito aí que é uma palavra de modo vago, que é uma palavra de modo impreciso, tá certo? Lendo esse texto, você conseguiu saber quais espécies estão ameaçadas de extinção? Quando a gente lê esse texto, né, a gente consegue aí saber quais são as espécies que estão ameaçadas de extinção? Também não, né? Olha lá, todos os botos vivem na América do Sul. Infelizmente, algumas espécies estão ameaçadas. Mas quais são essas espécies? Não tem como a gente saber. Por quê? Por conta do bendito do pronome indefinido. A gente não consegue saber, tá bom? Então, lendo esse texto, eu não consigo saber quais são as espécies ameaçadas de extinção, ok? Vamos lá para a página 30? Página 30, gente, vem trazer aí a tabelinha dos pronomes indefinidos, né?
que eu até falei no início, né, da aula, quando eu comecei a dar aula, né, da semana passada, quando eu comecei a falar um pouco sobre o pronome indefinido. Então, ela vem trazer, né, essas palavras que são os pronomes indefinidos. Então, estão aqui a tabela, você vai fazer a leitura aí, que são palavras que deixam vago, impreciso, né? Deixa um conceito aí de você não saber quem é, quantos são, enfim. Tá bom? Então, você veja aí alguns exemplos de pronomes indefinidos e partimos aí desta tabela para essa atividade aqui, tá? Olha lá. Sublinhe os pronomes indefinidos das frases. Olha lá. Então, você vai olhar aqui, olha, alguém comentou na fila do cinema que o filme seria de suspense. Qual é o pronome indefinido aqui, gente? É a palavrinha alguém. Então, você vai sublinhar, ok? Você vai passar um traço embaixo da palavrinha. Ninguém sabia da data correta do aniversário da Júlia. Qual é o pronome? Ninguém, né? Ninguém sabe, não tá definindo quem sabe, quem não sabe. Ninguém, tá? Os animais devem ser preservados, letra C, porque muitos estão ameaçados de extinção. Muitos quanto? Não sabe? Então, aqui está outro pronome indefinido, ok? Você vai olhar na tabela aí e vai sublinhar embaixo, tá? Algumas crianças querem um sorvete de chocolate, outras de morango. Algumas, olha lá, pronome indefinido também, tá por aqui, cadê? Algumas, ó, algumas lá em cima, tá vendo? Tá? Aqui em cima, ó, algumas. Então, você vai sublinhar a palavra algumas, que não tá definida a quantidade de criança, que criança, tá? Poucas pessoas assistirão ao filme de madrugada. Poucas, olha lá. Não define aí o nome, né? Quantas pessoas. É outro pronome indefinido que está aqui, ó, nessa outra linha, tá bom? Então, você vai observar aqui quais são os pronomes indefinidos dessa frase e vai sublinhar de acordo com essa tabela, tá certo? Vamos lá na 45A. Substitua a expressão destacada aqui, ó, essa expressão, por um pronome indefinido, fazendo as modificações necessárias nas frases. Olha lá. Então, vamos substituir os jogadores. Então, vamos lá. Os jogadores não compareceram ao coquetel, né? Então, você pode usar alguns jogadores, né? Jogadores não compareceram ao coquetel, certo? Ou melhor, gente, vamos colocar assim, ó, ninguém, vamos usar aqui o pronome indefinido ninguém compareceu ao coquetel, ok? Então, essa você vai colocar aqui como ninguém. Por quê? Porque os jogadores, tá falando de jogadores, não compareceram, então, se não, ninguém compareceu, ok? Então, ó, ninguém compareceu ao coquetel. Vamos na B. Preciso de um amigo para conversar. Vamos substituir por um pronome indefinido a palavra um amigo. Então, vamos colocar assim, ó. Preciso de alguém para conversar, ok? Então, página 31 agora. Olha lá. Letra C, página 31, tá? Os professores e funcionários desse colégio estão de férias, então vamos colocar todos os funcionários deste colégio estão de férias. Ou você pode colocar assim, todos estão de férias. Acabou, tá bom? Letra D, ó. Hoje em dia, uma pequena quantidade de pesquisadores estuda sobre a cura das doenças, tá? Então, você pode colocar, hoje em dia, poucos, aqui, ó, no lugar de uma pequena, tá? Poucos pesquisadores estudam sobre a cura das doenças, tá certo? Então, aí, ó, aqui nós vamos substituir por poucos, tá? Ó. Tá certo? Aqui todos, né, ó. Tá? Vou voltar lá na página 30 para vocês observarem o que nós vamos substituir os outros que eu falei.
Olha lá, aqui eu substituí, né? Nós substituímos ninguém compareceu ao coquetel. Preciso de alguém para conversar, ok? Presta atenção na frase, no verbo, tá? Para conjugar, para não colocar aí errado, tá bom, gente? Vamos lá, voltando para a página 31. Olha lá, atividade 46, letra A. Por qualquer, reescreva as frases passando para o plural o que for possível. Letra A, tá? Por qualquer motivo a criança chora. Qualquer aí o pronome indefinido. Então, nós vamos passar para o plural. Como que fica? Por quaisquer, quaisquer igual, a mesma, tudo junto, tá? Por quaisquer motivos as crianças choram, ok? Choram com M no final, tá? Então, por quaisquer motivos as crianças choram. Vamos no B. Quero pedir desculpa por alguma ofensa. Queremos pedir desculpas por algumas ofensas, tá bom? Vamos na letra C. Marina fez um favor a certa pessoa. Marina fez uns favores a certas pessoas, ok? Então, essas frases vocês vão transferir para o plural de acordo com o que a Pro já está corrigindo aqui, falando para vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Agora nós vamos ver aí o grau do adjetivo. Adjetivo nós já vimos que é uma classe gramatical que ela dá uma qualidade ao substantivo, ao nome de alguma coisa, né? Por exemplo, caneta, substantivo, bonita. Bonita é adjetivo. Caneta linda, adjetivo. Pode ser também caneta feia. O feia é um adjetivo. E agora nós vamos ver o grau do adjetivo. O que quer dizer grau do adjetivo? São aquelas palavras que incluem peso, alto, baixo, médio, tanto, quanto, são números, né? Que envolve aí tamanhos, tá bom? De coisas, de objeto. Então, são um grau do adjetivo, tá bom? Olha lá. E aqui tem uns textos bem bacanas, gente, muito legal mesmo, sobre os dinossauros. Olha só. Você já ficou curioso ao ler sobre dinossauros? Sim, eu já, né? Leia o texto abaixo e mate sua curiosidade, tá? Então, eu vou deixar para que vocês leiam o texto sobre os dinossauros. A professora não vai ler. Vocês vão ler para descobrirem aí a questão dos adjetivos, né? O grau dos adjetivos, tá bom? Página 31 e página 32. E aí nós vamos para as questões a serem respondidas, tá bom? Olha lá, página 32 também vem trazer aí, ó, o maior dos dinos era brasileiro, ou seja, o maior dos dinossauros, ele era brasileiro. Então, o texto tá bem bacana, gente, bem legal, tá? Quero que vocês leiam mesmo, reflitam aí sobre os tamanhos dos dinossauros, tá? E esse texto foi tirado aí da folhinha, né, da Folha de São Paulo, tá bom? Uma reportagenzinha aí para vocês, crianças, tá? Tá bem legal. Se não souber alguma palavra, cutuquem a Pro, que a Pro vai pronunciando para você, tá bom? Olha lá, tem os nomes aí científicos dos dinossauros, tá? Quem gosta de dinossauro vai se deliciar com esse texto, tá bom? Só essa palavra aqui, ó, que ela é meia enrolada, né? É Godiana Tatum, tá bom? Então, aí vocês já sabem. Godiana Tatum, ó, Antarctosaurus, tá? Então, assim, só essas palavras, Tinarossauros, aqui tá fácil, Staricosaurus, são mais essas palavras, são nomes científicos dele, tá? O Pterosaurus, até a professora se enrola, tá vendo? Mas aí vocês façam a leitura,
tá? Para poder aí responder as próximas questões da página 33. Página 33, gente, vem falar, né, de uma leitura e interpretação do texto aí dos dinossauros, tá? Então, ó, há muito tempo, ó, releia o parágrafo. Há muito tempo, onde hoje está o Brasil, viveram dinossauros tão espetaculares quanto os dos cinemas, ok? Os dinossauros que viviam no Brasil eram semelhantes ou diferentes dos dinossauros do cinema, tá? Então, gente, vocês vão responder aí. Os dinossauros que viveram no Brasil, eles eram semelhantes ou diferentes, tá? Então, façam a leitura, tá? De antemão, eu já adianto, eles eram semelhantes aos dinossauros do cinema, tá bom? Não tem nenhuma fantasia lá, não. Então, exatamente como é retratados do cinema, eram os dinossauros que viviam aqui no Brasil, tá bom? Letra B, ó. Como você descobriu isso? Tá? Como você descobriu? Qual é a palavra que indica a certeza de sua resposta, tá? Então, tem duas palavras lá no texto que indica aí a comparação dos dinossauros do cinema e dos dinossauros que aqui viveram, tá? Então, são duas palavras, são as palavras tão e quanto, tá? Lá no texto, por isso que eu tô falando, leiam o texto. Então, as palavras tão e quanto estabelecem uma comparação. Então, é um pronome indefinido aí, tão e quanto, tá? Pronome não, gente, perdão. Adjetivo, né? De grau, grau de adjetivo. Tão e quanto, tá bom? Estabelecem uma comparação entre os dinossauros do cinema e os que aqui viveram, tá? Então, essa é a sua resposta aí. Olha lá, voltando à frase, ó. Há muito tempo, onde hoje está o Brasil, viveram dinossauros tão espetaculares quanto os do cinema. Então, como que a gente descobriu? Esses dois adjetivos aqui, tá? Então, as palavras tão e quanto estabelecem uma comparação entre os dinossauros do cinema e os do que aqui viveram, tá bom? Na letrinha D. B. Letra C. As palavras tão e quanto foram usadas nesse trecho para estabelecer o quê? Uma comparação, ok? Então, essa é a resposta da C, tá certo? Observem outras frases do texto. Vamos nós, olha lá. Os grandes dinossauros carnívoros, gente, que comem carnes, né? Também existiam no Brasil. Alguns deles eram maiores do que o Tyrannosaurus Rex, tá? Quem conhece aí, já assistiu o filme de dinossauro, sabe que o Tiranossauro Rex, ele é enorme, né? Ele é gigante, né? Então, alguns carnívoros que também existiam aqui no Brasil, eles eram, alguns deles, né, eram maiores do que o Tiranossauro Rex, tá? Então, vamos lá. Segundo esse trecho aqui que nós acabamos de ler, que está lá no texto, fazendo uma comparação entre alguns dinossauros carnívoros que existiam no Brasil e o Tiranossauro Rex, qual deles é maior, tá? Então, ó, qual deles é maior, o Tiranossauro Rex ou os carnívoros, né? A resposta já tá aí, né, gente? Tá na cara. Alguns dinossauros carnívoros encontrados no Brasil são maiores que o Tiranossauro Rex, tá? Então, essa é a resposta. Porque eles já estão falando aqui, ó. Fazendo uma comparação entre alguns dinossauros carnívoros. Os grandes dinossauros carnívoros, também existiram aqui no Brasil. Alguns deles eram maiores, ó. Tá? Então, a resposta é: alguns dinossauros carnívoros encontrados no Brasil são maiores que o Tiranossauro Rex, tá? Então, essa é a resposta da letra A, na página 33. Vamos lá para a página 34 agora. Entre eles havia o Antarctosaurus,
que tinha mais de 15 metros de altura e pesava mais de 10 toneladas. A professora até engasgou aqui. É o Godianateiton, tá? O Godianateiton era um pouco menor, tinha 12 metros de comprimento e pesava cerca de 8 toneladas. Então, um tinha 15 metros de altura e pesava mais de 10 toneladas, o outro tinha 12 metros de altura e pesava aí 8 toneladas, tá? Letra B, ó, referente a essa frase aqui do texto, esse parágrafo. Como o autor se refere quanto às características do Antarctosaurus? Então, qual a característica que ele coloca, né? Então, você vai responder. As características do dinossauro Antarctosaurus são, 2 pontos aí, 15 metros de altura e mais de 10 toneladas de peso. Essa é a característica que o autor aqui coloca, tá bom? Então, o dinossauro, as características do dinossauro Ankylosaurus são, 2 pontos, 15 metros de altura e mais de 10 metros de peso, né? De toneladas, tá bom? De toneladas de peso. Vamos lá. E desse outro aqui, ó, o Godianateiton, tá? Até a Pro se enrola para falar esse nome, vocês estão vendo, né? Vamos lá. Como que ele colocou a característica dele? O dinossauro Godianateiton era mais baixo que o dinossauro, que o Antarctosauro, né? Mas não precisa colocar assim, não. Como que vocês vão colocar para resumir, ó? O dinossauro Godianateiton era um pouco menor, 2 pontos. Tinha 12 metros de comprimento e pesava cerca de 8 toneladas. Então, aí, essa é a resposta, tá? Da letra C, na página 34, fazendo aí, colocando a característica que o autor colocou aqui nessa frase. 15 metros de altura e pesava mais de 10 toneladas, e o outro 12 metros de comprimento, de altura, né? E pesava aí 8 toneladas. Um era maior e o outro menor. Também não vejo tanta diferença assim, né? Porque 3 metros só e alguns quilos a mais, enfim, né? Tudo dinossauro feroz aí. Olha lá. Letra D. Vamos lá. Então, podemos dizer que o dinossauro Antarctosaurus era mais alto do que o dinossauro Godianateiton? Sim, né? O dinossauro Antarctosauro era mais alto, né, do que o dinossauro Godianateiton, tá bom? Então, vocês vão responder isso aqui que a Pro colocou aqui na letra D, tá bom? Vamos lá na letra E, olha lá. Letra E. Se você quisesse fazer uma comparação com relação à altura do dinossauro Godianateiton e a do Antarctosaurus, como seria essa frase? Use o adjetivo, olha lá, adjetivo de grau baixo, para concluir sua resposta. Então, vamos lá. Você vai responder usando aí o adjetivo, né? Baixo, adjetivo de grau. Olha lá. O dinossauro Godianateiton, não sabe escrever? Olha aqui, ó, na palavrinha, tá bom? O dinossauro Godianateiton era mais baixo que o dinossauro Antarctosaurus, tá bom? Então, o Godianateiton era mais baixo que o Antarctosaurus, tá certo? Então, essa é a frase que você vai colocar para fazer a comparação referente à altura do dinossauros, tá certo? Página 34. Vamos lá, gente? Página 35 agora? Gente, página 35, nós temos aqui umas fichas técnicas de alguns dinossauros, tá bom? Então, vocês vão ler essas fichas técnicas, ver quanto eles pesavam, tamanhos, a alimentação deles, se era herbívora ou carnívora. A herbívora são os bichos que comem
mato, né? Que são plantas, mato, enfim. Carnívoros, os que só comem carnes, tá bom? Onde esses dinossauros viviam, em que época eles viveram, tá? O nome científico deles, tá certo? Então, vocês vão observar cada ficha técnica aqui na página 34, 35 e na página 36 e 37 também. Olha lá, gente, página 36, tá? Tenho mais duas fichas técnicas de 2 dinossauros. Observem bem qual a alimentação, tá? Não deixe de observar essas fichas técnicas. Aqui na 37 também a mesma coisa, ó, tá vendo? Tá? A mesma ficha com outro dinossauro, mostrando aí onde que eles viveram. Tá bem interessante essas fichas técnicas para a gente poder aí responder as questões referente aí às fichas técnicas desses dinossauros, tá certo? Olha lá, gente, depois de observar aí a ficha técnica dos dinossauros, você vai responder as questões, tá? Então, vamos lá. Com relação ao peso de cada um, informe quem é mais pesado. Estabeleça comparações entre o Brachiosaurus e o Diplodocus, tá? Então, qual desses dois, gente, é o mais pesado, tá? Então, você vai lá na ficha técnica do Brachiosaurus e do Diplodocus e você vai ver qual deles é o mais pesado, tá? Então, você vai responder. O dinossauro tal era mais pesado que o dinossauro tal, tá bom? Pro não vai dar a resposta, só vou aí falar para vocês o que vocês vão responder, como que vocês vão começar, mas um desses dois era mais pesado que o outro, qual deles? Então, vai lá na ficha técnica e você vai ver qual é o peso de cada um, tá bom? Pessoal, só retornando aqui também, falando para vocês que quando vocês verem aqui, ó, 4 toneladas, 10 toneladas, 20 toneladas, o que quer dizer toneladas? 1 tonelada quer dizer 1000 quilos, tá bom? Então, se esse dinossauro aqui pesa 4 toneladas, ele pesa aí 4.000 quilos. 8 toneladas, 8.000 quilos, tá? Então, 1 tonelada corresponde a 1000 quilos, tá bom? Só para sanar as dúvidas de vocês aí, que de repente você pode vir aqui e falar, mas quem é o mais pesado? Eu vou pelo número, mas o que é a tonelada? A tonelada, 1 tonelada corresponde a 1000 quilos, tá certo? Então, você vai lá na ficha do Brachiosaurus e do Diplodocus e vai ver quem é o mais pesado, tá bom? E você vai escrever, o dinossauro fulano de tal é mais pesado que o ciclano, tá bom? Então, é isso. Vamos lá na letra B. Entre o Sinraptor e o Maiasaura, quem é o menos pesado? Quem é mais leve? Então, entre esses dois, o Maiasaura e o Sinraptor, né? O Sinraptor, qual deles é o menos pesado, tá? Então, você vai olhar quantas toneladas pesa aí cada um, né? A menor tonelada é o que é o menos pesado. E você vai responder, o menos pesado é o dinossauro, tá? Tal, tá certo? Vocês entenderam? Qualquer coisa vocês vão me mandando foto que a Pro vai corrigindo, tá? Mas tá tudo aí na ficha, não tem segredo, tá? Quero que vocês leiam mesmo. Vamos lá na letra C. Preste atenção agora quanto ao tipo de alimentação. Escreva os nomes dos dinossauros que têm alimentação herbívora, que se alimenta de plantas, de matos, né, enfim, tá? E a alimentação carnívora. Então, você vai lá ver, olha aqui, já tô aqui numa delas, né? O dinossauro aí, o Velociraptor, tá? Ele é o quê? Carnívoro, olha lá, alimentação carnívora, você vai escrever o nome dele aqui, Velociraptor, tá? Vamos ver quem é herbívoro, olha lá. Outra aqui, ó, na página 36. A Maiasaura, né? Maiasaura. Ela é o quê? Herbívora, né? Ele, né? Herbívora, tá? Então, você vai escrever aqui, Maiasaura herbívora. Então, você vai colocar o nome dos dinossauros que tem alimentação herbívora, de plantas, matos e carnívora. Se alimenta de carne, tá certo?
Vamos lá na página 38 para a gente poder finalizar? Olha lá, gente, página 38, letrinha D. Podemos então dizer que o Brachiosaurus tinha uma alimentação herbívora, assim como o Diplodocus e a Maiasaura, e o Maiasaura, né? Que era o dinossauro, né? E aí nós vamos responder, tá? A Pro já foi lá na ficha técnica, os três são herbívoros, eles têm uma alimentação herbívora, tá bom? Então você vai responder, sim, todos tinham o mesmo tipo de alimentação, tá certo? E tanto o Brachiosauro quanto o Diplodocus, quanto o Maiasaura, tá bom? Então, todos tinham o mesmo tipo de alimentação. Voltem lá nas fichas técnicas desses três dinossauros e observem qual é a alimentação deles herbívora, tá bom, pessoal? Vamos lá na letra E agora. Olha lá, gente, letrinha E. Agora estabeleça uma comparação entre os dinossauros das fichas e forme uma frase utilizando as palavras tão e quanto, ou tanto e quanto. Use os adjetivos pesado, leve, alto, baixo, comilão, ágil, etc. para concluir a sua resposta, tá? Então, que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aí uma frase, né, sobre dois dinossauros, tá bom? Eu vou te dar uma sugestão, por exemplo, o dinossauro é bom, tô parecendo um cebolinha, né? Vamos lá. O dinossauro Velociraptor era tão ágil quanto o Maiasaura. Ok? Então, essa seria a minha frase. Então, você vai fazer aí uma frase usando essas palavras, que são os adjetivos de grau aí, né? Pesado, leve, alto, tanto, quanto, enfim, tá? Então, a minha frase, a minha sugestão de frase é: o Velociraptor, o dinossauro Velociraptor, era tão ágil quanto o Maiasaura, tá certo? Então, você vai fazer essa frase, vai escrever aí essa frase, tá bom? E colocar aqui como resposta na letra E, tá certo? Vamos lá, finalizar aqui? Olha lá, gente, atividade 49, tá bom? Agora, observando os adjetivos e seus graus de comparação, elabore frases. João, inteligente. Marcos, igualdade. Olha lá os graus dos adjetivos. Então, você pode colocar assim, ó. João é tão inteligente quanto Marcos, ok? Ele é igual, né, em inteligência ao Marcos. Então, você vai colocar: João é tão inteligente quanto o Marcos. Vamos lá. Renata, atenciosa, e André, com grau de inferioridade. Então, vamos lá. Renata é menos atenciosa que o André, tá? Tá certo? Então, você vai colocar: Renata é menos atenciosa do que André, tá certo? Então, essa vai ser aí a resposta da letra B. Olha a letra C. Camila baixa Sônia de superioridade, tá? Então, a Camila é mais baixa, tá? Então, vamos lá. Camila é mais baixa do que Sônia. Acabou, tá bom? Então, essas são as respostas aí, no qual você vai usar aí seu adjetivo, né, de graus. Então, tão, quanto, mais baixa, mais alta, enfim, tá bom? Vamos aqui algumas informações do Você Sabia. Olha lá, Você Sabia. Quando queremos intensificar determinada característica do adjetivo, usamos o grau superlativo, absoluto, sintético,
Basta acrescentar íssimo, ílimo, érrimo, tá? Vamos lá. O exercício estava dificílimo. Olha lá, um grau superlativo, tá? Gente, vocês vão aprofundar bastante isso aqui no 6º ano, tá bom? Então é só uma passada mesmo. A prova estava facílima, muito fácil, muito difícil aqui. A menina é magérrima, muito magra. Então é um adjetivo aí de grau superlativo, tá bom? É super, né? Quando você aumenta muito uma coisa ou diminui demais outra coisa, tá bom, pessoal? Então por hoje é isso, tá? Façam a leitura aí das fichas técnicas dos dinossauros, que tá bem bacaninha, tá bem legal, gostei desse tema. Aqui tem um texto, tá, dos dinossauros aí, o maior dinossauro era brasileiro, tá? Mesmo a professora lá colocando algumas respostas, leiam, é importante que vocês façam a leitura, tá bom? Observem bem aí as atividades, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me falem, me chamem via WhatsApp, que a Pro vai sanando aí as dúvidas de vocês, tá certo? Um beijo a todos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.